Olá, gente! Nós vamos falar hoje sobre a Era de Aquários. Não vamos entrar em todos os detalhes porque é impossível, mas pelo menos para a gente ter uma noção do quão importante é a gente abordar essa temática e compreender bem essa temática. Para a gente entender a importância disso, vamos voltar lá no início. Quem foi que criou essa história de Era de Aquários? Quem foi o primeiro a falar sobre isso? Foi o filósofo Platão, em sua obra O Timeu e em suas obras, né? O Timeu e o Critias. O Critias é uma obra que ficou inacabada. E nesses dois livros, Platão fala, né, sobre o mito da Era de Aquários, não, mas antes fala de Atlântida, né, de uma civilização iluminada que existiu, né? Mas esse mito, essa lenda, ela está dentro de uma outra lenda que já existia antes de Platão, né, de que a humanidade teve uma era de ouro, né, que houve na história da humanidade uma era de ouro em que as pessoas viviam na pureza, na inocência, algo parecido com Adão e Eva no paraíso, lá no Jardim do Éden, né? E houve uma queda do homem, né? Não é, a religião cristã, a judaico-cristã, né? Quer dizer, digamos assim, o âmbito judaico-cristão, né? As religiões abraâmicas, elas falam sobre a queda do homem, né? Que o homem estava no paraíso, né, em comunhão ativa com Deus, com o universo, com a natureza, e houve uma ruptura, né, a partir de uma rebelião do homem, né, e isso gerou uma queda espiritual do homem, né, na materialidade, no materialismo. E é isso que a lenda, né, que você vai encontrar na mitologia grega também, vai falar a mesma coisa. E o mito de Atlântida e da Era de Aquários está nesse contexto, que a humanidade já teve uma Era de Ouro, aí caiu para a Era da Prata, aí teve a Era do Bronze, né? E cada uma dessas eras a humanidade ia caindo, decaindo espiritualmente, se tornando mais materialistas, as pessoas iam se tornando mais materialistas, iam abandonando a bondade natural que havia no coração humano, a harmonia e a conexão com os deuses, com os mestres, né, com as inteligências, com os planos superiores, ia sendo cada vez mais, digamos assim, distanciada, ia sendo cada vez mais cortada, né, essa comunhão, essa conexão, e a humanidade, até que chegou a Era de Ferro, em que a humanidade se tornou totalmente materialista e totalmente desconectada com as coisas espirituais, com os valores espirituais, tá? Estou tentando colocar com as minhas palavras aí. É muito parecido com o que a gente vê também, né, dentro da perspectiva védica, né? Que também a gente está atualmente na Kali Yuga, que é a Era de Ferro, né? Mas houve também uma Era de Ouro, enfim. E dentro dessa perspectiva dos Vedas, né, inclusive o meu guru fala sobre isso, né, a gente vai voltar para a Era de Ouro. A gente está atualmente na Era de Ferro, Kali Yuga, né, a gente está na era mais trevosa, digamos, no contexto mais obscuro e trevoso da humanidade, é essa era que a gente está vivendo, né? Mas a Era do Dharma, a Era de Ouro, vai ser restabelecida dentro do budismo, né? Que é o meu guru, de uma tradição budista, né, gente? As profecias budistas, elas também falam exatamente sobre isso, né? Que a gente entrou numa era de trevas, né? Mas a Era do Dharma, ela vai ser restabelecida, ou seja, a Era de Ouro vai ser restabelecida, né? A gente está vivendo um Éon, ou que eles chamam de Kalpa, né, afortunado, porque nesse Kalpa, ou nesse ciclo de tempo em que nós estamos inseridos, 1000 Budas reencarnariam, né? E no final desse Kalpa, no final desse ciclo de tempo, né, Maitreya, o Buda Maitreya viria, né, reencarnaria e traria consigo também muitas outras almas que, através do seu trabalho de ascensão mágica da humanidade, eles recolocariam o mundo, a humanidade, né, na Era de Ouro, né, e a gente viveria uma nova Era de Ouro, voltada para os valores do espírito, não mais de materialismo. Então, muita gente faz uma releitura do mito de Atlântida, agora voltando lá para Platão, né, tem gente que faz uma leitura da civilização de Atlântida, que o que aconteceu com a civilização de Atlântida é muito parecido com a queda do homem, né? Era uma civilização iluminada, em que todos, uma sociedade iluminada, em que todos tinham como a coisa principal da vida o cultivo do espírito humano.
né? E na verdade o sentido da vida é exatamente esse, né, gente? A gente está aqui na Terra para cultivar, né, a conexão com os planos superiores, né? Para a gente aprender a amar a Deus e amar ao próximo, né? Então ou seja, a coisa principal da vida são os valores espirituais, e não é aquilo que é ditado pelo materialismo, que a gente está aqui para adquirir bens materiais, ou a gente está aqui para usufruir de bens materiais, ou que a gente esteja aqui para enriquecer, para ficar pensando só no vil metal, né? Não. Ou para a gente satisfazer os nossos desejos egoísticos, né? Gratificação dos sentidos, dos desejos do sentido. Não que essas coisas sejam ruins em si mesmas, né? E não estou aqui preconizando nada disso, né? Que a gente tem que demonizar o prazer, né, carnal. Não é isso, pelo contrário, né? Quando a gente, né, cultiva o espírito humano, o próprio prazer carnal ele é intensificado e é exaltado, né? Então, gente, então a era segundo Platão, né, a Atlântida, essa civilização iluminada, ela caiu, né? Ela foi destruída por um tsunami, né? Porque ela caiu no materialismo, ela decaiu de um estado assim, né, de conexão espiritual, né, de um estado espiritual, e caiu num estado totalmente, né, animal e totalmente materialista, né, apegado à materialidade, à corporalidade única e exclusivamente. Não que a gente não tenha que pensar no corpo, mas eles passaram a ter o mesmo comportamento que nós hoje da Era de Ferro, desse tempo degenerado que nós vivemos, tem. Então a civilização de Atlântida foi destruída por um tsunami, né? Então, gente, mas Platão também fala do ressurgimento, algo parecido com o que falam os Vedas e o que falam as profecias budistas. Então Platão fala que essa era dourada que foi perdida vai ser restabelecida, né? E aí ele fala, né, de um fenômeno astrológico que vai ser a precessão dos equinócios, né? Que no caso o ponto vernal, né, vai ser mudado, porque a gente está atualmente no signo de Peixes. Platão diz que a cada 2.500 anos, alguma coisa assim, né, existe uma mudança de caráter astrológico, né, e que a gente vai entrar no signo de Aquários, no zodíaco de Aquários, e a nossa era vai ser regida pelo zodíaco de Aquários. Isso vai trazer, né, uma mudança de valores, uma transmutação de valores, uma revolução cultural, uma revolução psicológica para a humanidade, né? A primeira coisa que vai acontecer é que as pessoas vão deixar de valorizar tanto o pensamento analítico, né, o pensamento lógico, a ciência, e vão se voltar mais para a intuição. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o pensamento analítico, né, o calculismo da razão calculadora, da razão ordenadora, né, é uma coisa, uma energia muito masculina, muito do... E nós, né, a era de Peixes ela é marcada pelo patriarcalismo, né? Pelo falocentrismo, pelo machocentrismo, né? Então o que acontece? A era de Aquários ela vai produzir uma mudança em que as pessoas vão se deslocar da mente analítica para o seu eu superior. E eu falo isso, eu escrevo isso no meu livro também, eu falo sobre isso, né? Um livro que eu escrevi exatamente sobre como você, né, deslocar o foco da sua atenção da mente analítica para o eu superior e alcançar intuição superior, tá, gente? Né? A sabedoria superior, ela vem pela intuição. É uma coisa interessante que o nosso canal é sobre tarô e sobre baralho, né? E se vocês sabiam que o tarô, e isto inclui o baralho cigano, é uma ferramenta de intuição, é uma ferramenta de autoconhecimento, sim, mas é também uma ferramenta de intuição e desenvolvimento da intuição, né? Então é bem interessante eu estar falando sobre isso, porque a era de Aquários vai trazer uma revalorização da intuição. As pessoas vão deixar a ciência de lado, não é isso que a gente tem que deixar a ciência de lado, não estou falando disso. A ciência tem o seu papel e tem o seu lugar, mas ela vai a ditadura da ciência, a ditadura do pensamento analítico, do pensamento lógico, né, vai acabar, né, e vai haver um equilíbrio entre o masculino e o feminino. A gente vai se voltar para a Mãe Terra, vai se voltar para o sagrado feminino e para os seus valores. No caso, a intuição é um valor feminino, né? A gente vai haver uma revalorização da intuição. Então aquelas pessoas que preconizam uma ditadura da razão, não que a gente tem que deixar a razão e fazer suicídio intelectual, não é isso, mas uma ditadura, né, dessa coisa do cientificismo,
só ciência, ciência, ciência. Tem muita gente, a minha religião é provada pela ciência. Ah, não, porque o meu sistema de autoajuda ele é eficaz porque é provado pela física quântica. Então, essas coisas são da era de peixes, são da era em que a gente tem dependência da ciência, que a gente fica idolatrando a ciência, né? Que a gente fica lambendo as botas de cientista, né? Isso vai acabar, e quem não entender isso vai ficar para trás, né, gente? Né? Por que os dinossauros eles desapareceram? Desapareceram por falta de adaptação aos novos tempos. Então não seja um dinossauro e tente entender o valor da intuição, porque a era de Aquários, que vai ser uma revalorização do espírito e a volta do cultivo do espírito humano como o valor principal, né, vai trazer consigo a revalorização desse princípio feminino e o equilíbrio do sagrado feminino com o sagrado masculino. Não é você deixar a razão de lado, mas é equilíbrio entre razão e afetos, equilíbrio entre razão e intuição, tá, gente? Então é isso, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu acho que o vídeo já está grande o suficiente, e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir, se assim os mestres o permitirem. Até lá!